A CPI das bets é um reflexo da situação atual do povo brasileiro de maneira geral. Ela perde, mas ela promete que vai recuperar na próxima, e na próxima, e quando vê, de repente, colocou a família inteira em apuros, como inúmeros casos que a gente tem visto acontecer, principalmente no Brasil, atualmente. Eu quero trazer aqui um pouquinho da minha história de vida, de coisas que eu presenciei mesmo, desde pequeno, relacionado a essa questão de jogos e o vício que isso causa, o transtorno que isso traz para a pessoa e para a família de maneira geral. Por último, também eu vou trazer uma experiência pessoal com algo muito parecido e que eu também descobri na prática, da pior maneira possível, que é melhor você ficar fora disso, de apostas e etc. E o porquê que o assunto é extremamente grave, independente de qualquer polêmica e etc. Eu vou começar então recordando aqui do meu avô. Eu lembro que certa vez estavam meus tios lá, organizando umas coisas e tal, e encontraram uma série de telecenas. Fizeram ali uma brincadeira com o assunto e tal. Puxa, mas ele não trocou, acho que tinha na época a possibilidade de você trocar essas telecenas por outras novas ou trocar por dinheiro. Eu não me recordo muito bem, até porque eu era criança na época. Mas eu me lembro que meu avô gastava uma fortuna com isso. E aí tem umas situações ainda mais delicadas, né, que eu me lembro do meu pai contar, de alguns tios e tal, em situações, por exemplo, de apostar bens e perder. Né? Tanto em jogo de carteado, como exemplo, truco, enfim, jogo de bilhar, e não só meu avô, né? Algumas pessoas conhecidas do bairro e tal. Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Então, infelizmente, a pessoa possivelmente começa com uma ideia de ganhar dinheiro fácil, principalmente se estiver numa situação econômica difícil, complicada. Ela perde, mas ela promete que vai recuperar na próxima, e na próxima, e quando vê, de repente, colocou a família inteira em apuros, como inúmeros casos que a gente tem visto acontecer, principalmente no Brasil, atualmente. E isso é extremamente preocupante, muito triste, né? Quem vivenciou isso na pele sabe, vai entender do que eu estou falando. Eu me recordo de ter ido pelo menos uma ou duas vezes ao bingo, não sei se era esse o nome e tal, mas é uma espécie de cassino, vamos dizer assim. E tinham as mesas, tal, tinha ali uma pessoa no palco que ia girando, né, para selecionar as bolinhas com os números, e enquanto todo mundo anotava, né, os números ali num papel, tal. E a grande maioria eram pessoas mais velhas, realmente. Eu me recordo disso. E segundo a minha avó, era mais uma diversão, um jeito de descontrair, de passear, de aproveitar, assim, né, a aposentadoria, que seja. Agora, um tempo depois, eu lembro de ter passado na frente de alguns desses lugares, principalmente esse que era próximo da casa da minha avó, e ter visto lacrado assim pela prefeitura, eu acho. No caso, isso era em São Paulo. E literalmente construíram um muro na frente da entrada, sabe? E a gente começou a ver isso em vários lugares de São Paulo. Eu não sei se isso aconteceu em outros lugares do Brasil, enfim. Mas eu tenho essa lembrança muito viva, né, ainda, de ter visto literalmente eles construírem muros e tal. Agora, daí passou para uma outra etapa, talvez um pouco mais moderna, que eram aquelas maquininhas. Não sei se você recorda do que eu estou falando. Eram umas máquinas, imagina como uma espécie de fliperama, né? E você colocava o dinheiro e precisava aparecer ali umas figuras iguais. Eu acho que era uma coisa de fruta, uns bonequinhos, e precisava sair tudo igual, aí você ganhava uma quantia X. E eu me lembro que essa mesma avó chegou a ficar praticamente um ano inteiro, porque tinha uma padaria próximo da casa dela, e ela ficou um ano inteiro jogando todo dia um pouco, todo dia um pouco. Perdeu, assim, provavelmente valores consideráveis. Não sei a diferença entre poder de compra da época, isso eu estou falando, sei lá, muito mais de 20 anos atrás. Então, é complicado, porque ela começou dizendo, entre aspas, né, que era uma diversão, uma distração, e acabou ficando viciada
nesses jogos. Certa vez ela ganhou uma quantia razoável, sei lá, na época talvez o valor de um salário inteiro, talvez metade, mas eu lembro que foi um valor bacana, assim, porque ela ficou toda feliz e tal. E tentando justificar que aquela única vez que ela ganhou justificaria a perda do ano inteiro, sabe? E aí ela acabou jogando de novo e jogando um pouco mais, afinal de contas ela, entre aspas, ganhou da maquininha e acabou perdendo todo o valor que ganhou, quer dizer, ficou no prejuízo. Aí eu até vou lembrar aqui de uma frase, eu acho que eu já ouvi alguma vez em filme e tal, que é: a casa sempre vence, a casa sempre ganha. Então, em qualquer tipo de aposta, você que está jogando sempre vai sair prejudicado, infelizmente. E agora eu vou acrescentar aqui uma história pessoal, né, minha, que eu acredito que seja muito similar a essa questão de jogos, de aposta e etc. Alguns anos atrás, eu decidi ficar mais atento a criptomoedas, a pensar um pouquinho mais nesse mercado, como investimento mesmo, né? Eu já sabia um pouquinho da parte bancária, sabe? De repente de adquirir um título, letra de crédito, um CDB, coisas mais simples, né? E aí eu fiquei de olho nessa questão de Bitcoin, das outras criptos, tipo Ethereum, e enfim. E aí de repente você começa a ver um outro lado, passando a seguir influencers no YouTube, em outras redes sociais, etc. Você começa a vivenciar aquele meio. Aí, poxa, vi um anunciar uma coisa uma vez, o outro, dá para ganhar mais dinheiro fazendo trading, ou trade, seja lá o que for. E de repente você está comprando um curso, aí você faz o curso e acha que vai ganhar porque está sendo ensinado, vamos dizer assim. Só que aí chega a corretora e leva todo o dinheiro, no caso, né, um termo que a gente usava, o que eu aprendi, que era o dinheiro da banca, né? Ou levar toda a banca, ou quebrar a banca literalmente. Pois é. Teve uma situação que aconteceu, que foi relacionada ao Bitcoin, inclusive, a gente achou que ia subir mais, tal, quando estava lá nos 65 mil dólares, e de repente caiu de uma vez. Eu tinha ido dormir, estava com um trade aberto na corretora Binance, né? E aqui, falando super sincero com vocês, me recordo até hoje porque foi um dia antes de perder um amigo, sabe, que eu gostava muito. Ele acabou sofrendo um acidente de carro e juntou as duas coisas, eu fiquei assim, completamente abalado. Tanto pelo impacto financeiro quanto a perda do amigo, juntou tudo, então eu me recordo desse dia até hoje. Eu fiquei assim, completamente abalado. E foi onde eu vi a primeira vez esse termo do quebrar a banca e sentir na pele, né? E foi uma perda aí brincando na casa dos 20 mil reais, né? E uma época que o dinheiro valia um pouquinho mais que hoje, a gente tem visto a inflação comer todo o nosso poder de compra e infelizmente cada vez a gente pode comprar menos com o mesmo dinheiro. Então 20 mil nessa época que eu estou falando, dava para comprar muito mais, o poder de compra era muito maior. E assim, eu não podia ter perdido esse dinheiro, certo? E acabei perdendo, porque talvez tenha sido movido pela ganância, a possibilidade de ganhar dinheiro mais rápido, de resolver a vida, de quitar as contas, de ficar milionário, enfim. Eu acho que todo mundo que entra nessa de aposta, seja nas bets, nas criptomoedas, qualquer tipo de aposta, no jogo do bicho que seja, né? Não sei se ainda é popular no Brasil, mas todo mundo que entra nesse tipo de coisa, entra querendo mudar de vida. Talvez até em jogar na Mega Sena, por exemplo, sabe? E a gente acaba jogando dinheiro, tempo, saúde, tudo no lixo. E no final descobre que quem ganhou foi a casa. Famílias perderam a casa, por exemplo. Não é impossível, não vamos falar que é impossível, mas é extremamente difícil
a pessoa ou a família se recuperar. Algumas famílias acabam destruídas por causa de apostas, como o caso dessas bets, né? Ou jogos como Tigrinho e etc. Quase nunca acontece de uma pessoa que sai do nada ou com poucos recursos, exemplo, jogar, sei lá, 5 ou 10 reais, né? Numa Mega Sena e acabar milionário da noite para o dia. Se você realmente ganhar o dinheiro degrau por degrau, você também vai moldando a sua forma de pensar para aprender a lidar com isso, né? De repente, muito dinheiro de uma vez para uma pessoa que não sabe administrar ou onde aplicar, acaba transformando a vida num pesadelo ao invés de um sonho. Então eu espero de coração que esse vídeo e o que eu compartilhei aqui com toda sinceridade possa ajudar fazer mais pessoas acordarem para a realidade, sabe? E entenderem que isso é realmente um vício e que você precisa tratar disso. E se é algum familiar teu, algum amigo próximo que está perdendo dinheiro com isso e se desgastando, talvez até trazendo problema para a família, se você puder, você deve intervir para evitar que algo pior aconteça. Eu gostaria de vir aqui e trazer uma fórmula mágica para deixar você milionário, mas até hoje eu não descobri nenhuma. Se você gostou do vídeo e quiser apoiar o canal, aproveita para dar um like nesse vídeo, se inscrever e espero ter ajudado de coração com essa história que eu compartilhei.